Se você quer aprender a ter prazer em Deus, a gente tem que aprender a descansar em Deus. Então nós vamos ficar um tempo aqui agora, eu vou medir um tempinho bem pequeno, depois eu vou agradecer a Deus por estar aqui com vocês. Então tira tudo que tiver no seu colo, desliga seu celular, dá um tchau para a pessoa que estiver do seu lado, que agora esquece dela, ela vai esquecer de você, entendeu? Vamos nos aquietar diante do Pai. Obrigado, Senhor, pela vida que podemos viver no dia de hoje, por no meio de tanta agitação, termos o rico privilégio de pararmos para ouvir a Tua voz, independente do mensageiro. Espírito Santo, sonda o nosso coração nessa noite. Nos aproxima do trono de graça e glória, para que saibamos aquietar a nossa alma diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para alguns foi difícil. Para alguns é difícil. Quando a gente fala de buscar ter prazer em Deus, a primeira coisa que a gente descobre é que a gente vai ter que abrir mão de todo e qualquer outro prazer. Buscar ter prazer em Deus é, antes de tudo, aprender a se aquietar na presença de Deus e calar todas as outras vozes que possam fazer barulho diante de nós. Não é simples, porque o maior barulho não é o externo, o maior barulho é o interno. Quando eu peço para você silêncio, alguns lembraram de uma conta que tem que pagar ainda hoje à noite. Alguns foram em qualquer lugar longe daqui. A sua mente tentou roubar você. Estou mentindo? Você pensou no que você não fez, com quem você não falou, o que você vai fazer, o que você vai comer, porque você ouviu o ronco da barriga. É difícil. E se você me perguntar, Oswaldinho, qual a grande dificuldade para a gente se aquietar em Deus, eu diria, a nossa religiosidade. As duas coisas são próximas: desenvolver espiritualidade e ter prazer em Deus, versus a religiosidade. As duas linhas são muito próximas. A palavra religião vem do latim religare, que significa religar, voltar a ter conexão com Deus. E quando a gente tem conexão com Deus, o ideal é que a gente não perdesse essa conexão. Porém, a gente se encanta com tanta coisa, que a gente perde um pouco do fio da meada com Deus. Nós sabemos teologicamente que a única, ou único, meio de se ter conexão com Deus é através de Cristo Jesus. Amém? Porém, a gente acaba confundindo a ligação com as coisas de Cristo Jesus com qualquer outra ligação religiosa. Por que eu digo isso? Porque eu conheço gente que está dentro de uma igreja evangélica há 15, 20, 25 anos e não muda. Algumas áreas da vida não mudam. Algumas formas de lidar com a emoção, com o próximo, consigo mesmo, com a palavra, não muda. Saiu lá daquela religião, veio para essa, mas não mudou.
Eu, na minha ocupação psicológica, fazendo estágio no hospital psiquiátrico, eu conheci 3 Jesus. Um mais doido que o outro. E eles se apresentavam como Jesus. Um em Sorocaba, um em Campinas, 2 em Sorocaba, um em Campinas, mais Joaquim Egídio. Por quê? Porque a religião adoece. É verdade, Oswaldo? É verdade. Tem gente que ficou louca, com L maiúsculo, por causa da sua religiosidade. Há guerras no mundo, por causa da religião. Gente mata. Crentes já mataram demais. Você vai para a Irlanda, e o maior clássico de futebol é Celtic e Rangers. Sai morte. Sabe por quê? Porque um é o time dos católicos e o outro é o time dos protestantes. Os 2 grupos são religiosos. Se você... Eu preparei material para 4 semanas, tá? Então eu vou me vigiar aqui hoje à noite para você não desanimar e voltar às outras 3. Mas eu vejo a luta entre religião e espiritualidade na Bíblia toda. Porque foi a religião que matou Jesus. Você vai para o Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 2. Lucas é minucioso em dizer quando Jesus nasceu. E lá na sua descrição, no verso de número 2, ele fala: havia os sumos sacerdotes, Anás e Caifás. E se você é um estudante bíblico, você fala: opa, tem um problema. Porque na descrição do projeto de Deus só cabia um sumo sacerdote. Como é que tem 2 ali? Anás e um dos seus genros, o Caifás. Porque eles saíram do projeto de Deus. E agora lá no templo eles arrumaram um nepotismo, uma boquinha, puxado para lá, puxado para cá. E conseguiram instaurar um segundo sumo sacerdote. Por quê? Porque a religião faz isso. Nessas próximas semanas, queira Deus que nós possamos romper com a nossa própria religiosidade. Porque a gente vai se ver também religioso. Eu vou começar com um caso bem grosseiro de religião, que a gente não se identifica muito. Mas a gente vai andar e você vai se achar aqui. Eu estou falando do caso clássico que está em 1º livro de Samuel, capítulo 15. E nós vemos ali, a partir do verso 7, um homem que foi ungido por Deus. Nós temos um homem ali que tem o seu nome entre os grandes de Israel. Mas que por causa da sua religiosidade, não conseguiu agradar a Deus. Então hoje à noite eu vou falar muito da religiosidade distorcida, doentia, enferma. Quando você vai ao médico, a primeira coisa que o médico te pede é um exame. Para quê? Para achar onde está o problema. É o que a gente vai fazer hoje à noite. Se a gente quer ter prazer em Deus, a gente precisa fazer um exame no coração dizendo: Senhor, onde é que eu posso estar perdendo? Porque, gente, eu vou ser muito honesto, religião é chato para chuchu. Gente religiosa mandou Jesus para a cruz. Religião distancia em vez de aproximar pessoas. E o pior de tudo, religião rouba o nosso prazer em Deus. Um dia você sentou numa cadeira da frente, da segunda fileira, naquela noite foi especial para você. Aí qual é a próxima tendência do culto seguinte você fazer? Senta lá no fundo ou na segunda fileira? Começou a religião, esse lugar é abençoado. Entendeu o que eu estou chamando de religião? Um dia você resolveu ler a Bíblia de trás para frente. E você estava tão ligado em Deus que foi bom. Deus teve misericórdia de você e falou demais com você.
Agora, qual que é a sua tendência quando vai abrir a Bíblia? É de ler da frente para trás ou de trás para frente? Por quê? Porque você é religioso. Eu sou religioso. E luto com isso. Porque religião rouba o nosso prazer de Deus. Aqui a gente já vai ver um caso muito clássico. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Por que que ele fez isso? Porque Deus mandou. Deus mandou ele atacar os amalequitas. Verso 7, está tudo bem. Ele está fazendo o que Deus pediu da sua vida. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, exterminou o seu povo. Também está tudo bem, ele está fazendo o que Deus pediu para ele fazer. Mas, e aí começa o problema, sempre tem um mas. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, e o melhor dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então, longe de Sur, Deus falou com Samuel. E olha o que diz Deus no verso 15, no capítulo 15 de 1 Samuel, verso 11. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou, não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado, o profeta ficou bravo, e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: o senhor não vai achar o rei, profeta. Saul foi lá para o Monte Carmelo, onde ele ergueu um monumento em sua própria honra. Olha como Saul, além de tudo, é um cara humilde, hein? Ele faz algo que agrada a Deus, que ele acha que agrada a Deus, perdão. Ele faz só metade do que Deus pediu. Quando ele acabou de fazer, ele foi lá no monte, que é um lugar de oração, monte onde Elias já tinha vencido os profetas de Baal. Lá no monte, onde ele vai vencer, lugar de buscar Deus. E lá ele constrói um lugar de honra, um monumento de honra. Para quem? Para ele mesmo. E depois ele foi para Gilgal. O que ele vai fazer em Gilgal? Um sacrifício a Deus, uma oferta a Deus. Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fica quieto, cala a boca, você não sabe nem o que você está falando. Eu direi a você o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu Saul, cheio de espiritualidade: diz, profeta. E mal imagino que ele vai ouvir. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua, não aquilo que é ruim, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. O religioso acha que ele obedece a Deus. Eu obedeci, eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Olha aí o rei Agag, rei dos amalequitas, eu exterminei o povo dele. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, lá em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos? Acaso tem o Senhor tanto prazer
em sacrifícios, quanto em se obedecer à sua palavra. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim, o seu mal foi ter rejeitado a palavra do Senhor, e por isso o Senhor rejeitou você como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. E aí, queridos, olha como ele termina a sua confissão. Eu tive medo dos soldados e os atendi. O camarada era um homem nobre, do povo de Deus. Sabia que Deus é um Deus que tem que ser levado a sério. Mas olha um homem que por fora é poderoso, constrói para si um monumento, mas no íntimo do seu ser, lá naquele fundinho de coração, onde só Deus conhece, era uma criança. Grande por fora, cheio de construir altares a si próprio. E é interessante quando a gente lê lá no verso de número 11, eu vou retomar aqui, eu acho especial, porque Deus diz, arrependo-me de ter posto Saul como rei. E quando Deus abre o seu coração, a resposta do profeta Samuel, ela é tensa. Porque diz o texto que o profeta ficou irado. O profeta sentiu a dor do coração de Deus. Olha o cenário, querida igreja. O Saul, lá nos versos 12 e 13, está indo construir um templo. Ele está achando que ele é um crente nota 10. Ele está achando que ele é um crente que construiu algo diante de Deus. Ele está achando que ele é aquela cocada doce do tabuleiro. Ele está achando que ele é o cara na presença de Deus. Ele até separou uns bois para ir em Gilgal. O homem de Deus aqui está bravo com ele. Eu imagino na posição de pastor, que vergonha Samuel não estava sentindo, porque Samuel tinha ungido a Saul. Samuel é um homem que ouve a Deus de perto, chora pelas coisas de Deus, dava ordem em nome do Senhor, coordenou a nação na transição do tempo de juízes para o tempo dos reis. E agora ele está inconformado, porque o Saul não consegue perceber o seu erro. Na mente de Saul, ele fez tudo certo. Olha o que ele diz lá no verso de número 13. Ele diz, olha, Saul diz para Samuel, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Queridos, quando você vai ver os discursos do Senhor Jesus com os fariseus, quando você vai ver os discursos do Senhor Jesus com toda a nação de Israel, Israel achava que estava fazendo o que era a vontade de Deus. Tem crente que acha que só vir para a igreja carregando a Bíblia já está bom. Tem gente que acha que só entregar o dízimo, quando entrega, já está bom. Ele esquece que ele tem 90% para continuar honrando a Deus. Ele esquece que quando ele sai da igreja, ele mostra com quem ele andou. Então o problema não é a religião, mas a gente acreditar que a nossa religiosidade agrada a Deus. E esse foi o que eu digo que estava na superfície, do lado de fora da vida de Saul. Quando Samuel o confronta, ele fala, eu fiz o que Deus queria. Samuel tem que dizer, e o rei? Você tinha que ter matado o rei, você tinha que ter deixado tudo no chão, tudo no pó, matado os bois. Deus não precisa disso. Mas você guardou, porque seus olhos cresceram. Alguns estudiosos dizem que o rei Amalequita era um grande estrategista e um grande conselheiro financeiro.
Talvez Saul pensou, eu vou usar esse rei como meu conselheiro. Esse homem sempre foi bom de luta, sempre foi bom de economia. Essa era uma terra muito próspera. Eu vou usar os conselhos do rei. Deus conseguiu ler que no coração de Saul havia uma tentativa de trocar a direção de Deus por qualquer outra direção. Porque o religioso, ele faz isso. Você olha ele está erguendo as mãos, ele está chorando, mas no coração dele, ele está aqui. Será que o pastor está me vendo? Será que o dirigente de louvor está me vendo? Essa foi a briga de Jesus toda vez que ele foi no templo. Porque as pessoas eram capazes de guardar o sábado, mas não eram capazes de acudir a quem estava no sábado sofrendo. Esse foi a grande briga de Jesus com uma religiosidade que depois que entra na alma humana, irmãos, não sai nem a pé de cabra. Eu quero pensar com vocês que Samuel tem que explicar isso nos versos 22 e 23 para Saul. Samuel vai dizer, olha, Saul, os seus holocaustos, os seus sacrifícios não são nada quando você não leva a palavra de Deus a sério. Você pode ter toda a religiosidade externa, mas dentro de você o que há é rebeldia. E rebeldia é você não concordar com a ordem que foi lhe dada. O aluno faz a lição, mas não aprende nada. Por quê? Porque ele não queria fazer. Sabe aquela piada? O pai manda o menino sentar, o menino fica em pé. O pai manda sentar, o menino fica em pé. O pai vem, empurra o menino na cadeira. O menino olha para o pai ameaça dar um psicotapa nele. Aí o menino fala, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Isso é rebeldia. Tem gente que obedece a Deus por mais medo do inferno do que por vontade de ir para o céu. Tem gente que obedece mais a Deus com medo do seu pecado ser delatado e o diabo colocar o dedo na ferida, do que por convicção de que aquilo não agrada ao seu Deus. E quando você obedece, desculpa a expressão, por obedecer, muitas vezes você é um rebelde. Você vem na igreja para o pastor não puxar a orelha, você entrega o dízimo com medo do gafanhoto, e por aí vai. Por fora você está sentado, mas por dentro você às vezes é o dono do seu mundo com Deus. E tem o problema da arrogância. Quando Saul vai lá construir no Monte Carmelo a sua estátua, o seu monumento, é porque ele acha que o que fez ele ganhar do amalequita foi a sua força, foi a sua capacidade, foi a sua estratégia, e simplesmente ele estava fazendo aquilo que Deus queria que fosse feito. Meus amados irmãos, nós vemos aqui Deus tratando com um homem grande, com um homem especial. Mas nós que somos pequenos também temos as nossas arrogâncias. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, o filho mais velho, que é o filho que ficou em casa, vocês lembram o discurso dele para o pai? Pô, eu trabalho como um dos teus servos, nunca te pedi um boi cevado, nunca isso, nunca aquilo. Aquele filho é arrogante, porque ele acha que ele tem o direito das coisas do pai. O outro filho era doidão só. Pai, me dá minha parte da herança. O pai deu e ele foi embora e torrou e voltou com a mesma, porque ele é menino, tem que crescer. Agora, o que ficou em casa, ele acha que ele é dono. Por que ele não quis entrar na festa? Porque ele sabia que o pai ia restaurar a parte da herança. Ele já contava com a outra metade. E agora o pai está dividindo a metade com o irmão que voltou. Então tem muita gente que dentro da igreja nunca vai bater no peito e dizer, eu merecia ser salvo. Não, ninguém vai ter a coragem, a petulância de dizer isso. Mas às vezes fala, Deus me amou, porque Jesus era a única coisa que faltava na minha vida. Eu nunca fumei, eu nunca matei, eu nunca roubei. Mas era mentiroso que dói.
Então ele acha que os mentirosos merecem mais céu do que quem matou ou roubou. Como é que se chama isso? Arrogância. Por isso que Jesus fala que o homem que está lá no fim do templo, que diz, ai de mim que sou pecador, é a oração que foi ouvida pela sua humildade verdadeira. E isso é fruto de espiritualidade, não de religiosidade. O Saul foi condenado porque ele não queria ser rejeitado pelos seus soldados. Os soldados cresceram os olhos nos bois, nas ovelhas, no ouro, na prata dos amalequitas. E eles falaram, como é que nós vamos destruir? Isso é de primeiro, isso veio de Miami para nós. Isso só vende na Disney, não tem nem no Paraguai. Não! Ô rei, o senhor tem certeza que o senhor quer que a gente destrua isso? Esse vitelo de primeira? Aí o Saul, que queria ser aprovado pela sua turma, que queria o seu exército, falando, esse é o nosso rei, esse é o nosso rei. Ele falou, como é que eu ia falar para os caras, não, destrói tudo? Vai que eles ficam rebeldes, vai que eles me enfrentam. Eu tive medo, Samuel. Eu queria a aprovação dessa gente. Eu queria que eles gostassem de mim. Eu queria que eles me olhassem como um grande rei. Eu deixei eles pegar um pouco aí, fazer um churrasquinho depois do encontro dos homens, aquela coisa toda, a gente refrescar, levar uma lembrancinha para a esposa, uma prata, um ouro. E aí, você vê que que Saul é aquele tipo de cara que quer estar bem com todo mundo. Porque o religioso, ele quer estar bem com todo mundo. E ele fala, não, Samuel, nós reservamos um pouco aí para oferecer a Deus lá em Gilgal. Ele usa Deus, olha o perigo, gente. Vê se vocês estão me acompanhando. Ele usa Deus para justificar a sua própria desobediência. Vocês estão percebendo isso? Ele usa o nome de Deus para colocar em algo que não é espiritual, uma espiritualidade que ele não tem. Tem gente fazendo isso, por isso que o Senhor Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Vamos ser sinceros, às vezes você queria xingar alguém, você falou miserável, pesa a mão, você não queria orar. Você até orou, Senhor, pesa a mão, mas você queria xingar a pessoa. Em vez de você pedir misericórdia pela sua vida, você tentou dar uma de espiritual. Ah, Senhor, faz justiça. Se Deus fizer justiça, sai de mim. Sou o primeiro a cair torrado. Por isso que a minha justiça é em Cristo Jesus. Vocês percebem como a linha entre religiosidade e espiritualidade é fina? A gente tem que estar atento, porque senão a gente acaba virando o fariseu número 1 da comunidade dos crentes. Eu digo com toda certeza, meus queridos, que o grande desafio entre espiritualidade e religiosidade é a luta entre o ser e o fazer. Entre ser alguém de Deus e o fazer aquilo que agrada a Deus. O que eu quero dizer com isso? A nossa vida, está aqui embaixo. Aqui na nossa vida, a gente tem que equilibrar. Cadê? Aparece aí. Ô, querida. Aqui está a sua vida. E aqui na sua vida você tem que equilibrar sempre quem você é e o que você tem que fazer. O que você tem que ser diante de Deus e o que você tem que fazer para as pessoas, no relacionamento com as pessoas. Sempre nós vamos ter que lutar entre, agora que vem o problema, estar com Deus e agradar a Deus e a vida corrida que a gente tem. Marcão chegou em cima da hora do culto, porque mora longe, teve que dirigir, buscar a esposa, entregar menino, vai para lá, traz da escola, faz isso, faz aquilo. Você está sempre envolvido em alguma atividade. Aí, você já tem o seu jeito religioso de ser. Eu não posso ir na igreja sem usar uma gravata. Eu não posso ir na igreja sem usar tal sapato. Você tem a sua religiosidade. Eu tenho que chegar cedo na igreja porque eu tenho que sentar na terceira fileira, porque é ali que Deus fala com os santos, glória a Deus, aleluia.
Então você já tem a sua religiosidade, você tem o seu ativismo, aí você tem as suas preocupações. Jesus disse que a gente tinha que se preocupar primeiro com o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas às vezes a gente tem que equilibrar as demais coisas e estar com Deus, e é nessa balança que a religiosidade pesa. Jesus um dia está no meio do culto, vem o povo entregar os dízimos, as ofertas, e Jesus fica reparando no povo. Aí vem uma viúva, uma velhinha, cabeça branca, mal consegue andar, e solta 2 moedinhas. E sabe o que me chama a atenção naquele texto? Que Jesus disse que ela deu tudo o que ela tinha. Toda vez que eu leio esse texto, a minha cabeça fala, meu Deus, como é que essa mulher viveu o resto do mês? Porque ela deu tudo. Como é que ela viveu? Como é que ela voltou para casa? O que ela comeu no dia seguinte? Eu quero procurar essa velhinha no céu. Eu quero saber como é que ela viveu. Não te assusta isso também? Jesus disse que ela tinha aquele pouco, e ela deu tudo. Doido, né? O pessoal da Universal não descobriu esse versículo. O dia que descobrir, maluco, coitado do povo de lá, eles vão arrancar tudo do povo. Como é que alguém consegue, contemplar a Deus de tal maneira que consegue olhar para a sua vida natural tranquilamente depois? É essa a grande balança que a gente precisa equilibrar. Por que eu digo isso? Porque você precisa ser alguém de fato espiritual para poder fazer coisas de fato espirituais. Você precisa ser alguém que gasta tempo, e aqui eu quero usar o termo grego, alguém que consegue contemplar a Deus de uma maneira profunda, para que depois você realize coisas profundas em Deus. Toda vez que você tenta fazer sem ser, vai dar problema. Toda vez que você tenta realizar sem contemplar, também vai dar problema. Você vai estar alimentando religiosidade. Jesus nunca te chamou para fazer, Jesus te chamou para ser discípulo. E porque você é discípulo, você faz discípulo. Senão você está só em mais uma religião, você não está numa relação com Deus. Os gregos, quando contemplavam algo, eles deixavam aquele algo moldá-los. Eles observavam uma obra de arte ou algo, um atributo da natureza, e eles ficavam tão admirados com aquilo, que eles acabavam construindo uma divindade em cima daquilo. Não é à toa que o Salmo 115 diz que os que adoram ídolos ficam semelhantes a eles. Por isso que Jesus nos chama para viver uma vida de adoração em espírito e em verdade. Não é uma adoração mentirosa. Existe 70% dos salmos, meus irmãos, são lamentos. 70% dos salmos é a gente chorando diante de Deus, por causa das preocupações, por causa das lutas, por causa das traições, por causa das decepções. Eles não iam para o templo com uma cara feliz. Eles até ficavam felizes lá, mas por quê? Porque aprenderam a chorar diante de Deus. Eu citei o livro de Samuel, vamos lembrar de Ana, estéril, seu marido não a ama, ela acha, ele ama. Ela acha que o seu marido não a ama, e Elcana fala para ela, minha filha, você é melhor do que 10 filhos, mas ela não acredita, porque mulher naquela época se sentia valorizada por causa da sua fertilidade. Aí Ana vai para o templo, e o que ela faz no templo, gente? O que ela faz no templo? E muito, a ponto do pastor achar que ela está bêbada. Às vezes você chega na igreja para buscar o altar de Deus, o irmão fala, ih, o que foi? Furar o pneu do carro. Porque parece que a gente chega para a igreja e tem que estar sorrindo. Não, a gente vem para a igreja para se derramar diante de Deus. Está contente? Cante louvores. Está triste? Ore. Está doente? Chama os irmãos para orar.
mas não deixa de estar junto. Agora, a religiosidade me faz parecer que está tudo bem. Meu carro veio, criança pulando, mulher se pintando, maquiando, vizinho me fechando. Eu chego na igreja agitado, mas eu tenho que chegar aqui. Aleluia, glória a Deus. O que é isso? Religiosidade. E Deus não me chamou para fazer religião. Deus me chamou para contemplar aquele que me religou ao Pai. E toda vez que eu inverto isso, eu deixo de ser quem Deus me chamou para ser. Olha o que diz Marcos capítulo 3, versos de 13 a 15. Jesus subiu ao monte e chamou a si, para ele, aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu os 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele. E depois os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônio. Então a grande alegria dos discípulos não era sair fazendo a obra. Era o quê? Estar com Jesus, comer com Jesus, ouvir Jesus, questionar Jesus, ouvir o ensino de Jesus, gastar tempo com o seu mestre. Por quê? Porque depois, na hora que você for para a rua, você está cheio de quem? Você está cheio de quem? Do teu mestre. Aí a vida fica mais fácil. Agora, toda vez que a gente quer fazer, chega na igreja às 7 horas da manhã, vai dar aula para criança, vai limpar teto, vai cozinhar pão, vai fazer isso. Aí chega o louvor, vem, toca, pula, dança, canta. O domingo acabou. Você se preocupou com a obra de Deus, mas com Deus mesmo? Percebeu a diferença? Por isso que a nossa alma luta contra essa questão de sermos Saul. E infelizmente, eu vou mostrar aqui para vocês como é que o religioso e o espiritual pensam a respeito de algumas coisas. Eu disse, né? O Saul queria ser aceito pelos seus soldados. Por quê? Porque religião faz isso. As pessoas na religião, elas obedecem a Deus, porque se eu obedeço, eu sou aceito por Deus. Não. O texto bíblico diz que Deus me aceitou em Cristo Jesus quando eu ainda era inimigo de Deus, diz Romanos. Aquele filho volta para casa e o pai não fica falando nada. O pai simplesmente abraça e fala, lava lá ele, põe o anel na mão, prepara para a festa, porque primeiro Deus aceita. Então por que eu obedeço a Deus, Oswaldinho? Porque eu leio o nível da aceitação amorosa de Deus por mim. Aí eu obedeço. Por quê? Porque primeiro eu fui aceito. E porque eu fui aceito, aí eu obedeço. Não, eu vou obedecer, porque se eu obedecer mais, Deus vai me aceitar mais. Religiosidade. Porque o meu Deus sabe que às vezes eu piso na bola. Portanto, se pecares, tendes um advogado, Jesus o justo. Até quando eu falho. Deus me ama, eu sou aceito por Ele. Goste o mundo ou não. Goste a religiosidade do povo ou não. Ele morreu na cruz por mim primeiro. E é por isso que eu luto com a minha carne para obedecê-lo. Como é que é a questão da motivação? O religioso se motiva na base do medo e da insegurança. Porque se você não fizer, você vai receber o castigo. Olha que motivação, né? Aí o religioso obedece. Irmãos, eu quero chegar aqui e ver todo mundo sentado no primeiro bloco. O pessoal que senta lá no fundo está fora da bênção. A bênção não vai chegar até vocês. Aí o que o pessoal do fundão faz? Por quê? Porque tem medo. Agora, e o espiritual? A motivação do espiritual é gratidão e alegria diante de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos. Eu não venho por medo, eu não venho porque se eu não vier eu vou perder a bênção. Eu venho porque eu tenho algo a agradecer. Eu venho porque é sempre bom estar perto de Deus. Eu venho porque eu paro para contemplar e eu nunca saio da mesma maneira quando eu contemplo a bondade, a fidelidade, a graça de Deus. Sou eu quem ganho.
Eu posso vir triste, eu posso vir mais alegre, eu posso vir meio bicudo lá em casa, a marmita queimou, a mulher esqueceu de pôr ovo na marmita, o dia não está legal. Mas eu sempre vou achar algo para agradecer diante de Deus. A obediência, então, do religioso é movida à troca. Eu obedeço a Deus porque eu quero ganhar algo de Deus. Eu obedeço porque lá no fim Deus vai me recompensar. Parece criança mimada. Ele não obedece com aquela alegria. Ele obedece para ter coisas de Deus. Na espiritualidade, eu obedeço a Deus para ganhar Deus. Eu quero estar mais perto dele. Eu quero ser mais parecido com ele. Eu quero entender o que ele tem para a minha vida quando eu o obedeço. Domingo à noite eu tive uma experiência doida, irmãos. Eu estava orando pelos aniversariantes da igreja. Foi um negócio assim. Você tem que estar ligado em Deus. Eu estava com a minha mente ligadinha domingo em Deus, dirigindo o culto, o outro pastor ia pregar. Aí a irmã que estava dirigindo o louvor, ela estava grata a Deus, que semana passada foi a formatura dela em pedagogia. Aí eu li a lista dos aniversariantes da igreja, aí eu comecei a orar pelos aniversariantes. Nisso, no meu espírito, eu fui levado a orar assim, eu lembro como se fosse agora, eu orei assim, e Deus, abençoa aqueles aniversariantes que estão perto de nós. E eu mesmo falei, você não vai falar isso, e eu falei. Aqueles que realmente precisam da sua força para mais um ano de vida e graça, tal. Aí eu orei pela irmã que se formou. Eu falei, Deus, tem misericórdia, como eu pago o mico? Por quem que eu orei? E eu fiquei com aquilo até o fim do culto. Quem é que o senhor tem que abençoar o aniversariante que está perto de nós? Quando o culto estava chegando no final, eu fui até a recepção. Os irmãos me passam a lista dos visitantes. E na lista dos visitantes, a irmã que estava lá no fundo, ela é muito dinâmica, ela é muito esperta. Ela falou assim, pastor, tem esse jovem aqui, e ele vai fazer aniversário amanhã. O Senhor orou por ele. Às vezes você vai obedecer a Deus, e você não sabe porque você está obedecendo a Deus. Aí eu fui para frente mais alegre do que eu já sou, porque eu falei, não paguei mico. Aí eu falei, gente, quem achou estranha a oração que eu fiz no meio pelos nossos aniversariantes? Aí aquele pessoal que sempre quer derrubar o pastor fala, já me zoando o povo, né? Aí eu falei, então, está entre nós o Cristiano, fulano de tal, você faz aniversário amanhã, né, Cris? Então você considera a minha oração graça de Deus pela sua vida. E esse moço era cristão, estava longe do evangelho, eu conversei ele no final. Aí todo mundo fez, Saldinha, glória a Deus, está esperto, pastor. Porque obedecer a Deus é isso. Ele te manda fazer, faz. Talvez você não vai entender naquela hora, mas você vai ficar mais parecido com Jesus. E alguém vai ser abençoado. Agora, se eu sou um religioso, não está na lista, não vou orar porque não está na lista. Não é membro da igreja, não vou orar porque não é membro. Perdeu a bênção. Quando você pensa na espiritualidade, você obedece para se parecer com Deus. E as circunstâncias? Quando você está na religião, as circunstâncias de minha vida, quando elas vão mal, eu fico com raiva de Deus, ou com raiva de mim mesmo. Pois eu acredito que qualquer pessoa que seja boa, merece uma vida confortável. Ninguém podia bater no meu carro, foi um filho do inferno que bateu no meu carro. Eu não posso ficar desempregado, eu sou crente, sou um dizimista fiel. Como é que eu fico desempregado? Tem alguma coisa errada? Não. A Bíblia diz que provas virão. Jesus disse, tem de bom ânimo, no mundo tereis. Se eu sou alguém espiritual, quando as circunstâncias de minha vida vão mal, eu luto, mas eu sei que a minha punição caiu sobre Cristo Jesus, e enquanto Deus permitir eu viver uma fase ruim,
vai ser para o meu crescimento, e Ele vai exercer seu amor paternal em meu favor. Aleluia. Por isso que Paulo escreve Romanos 8. Que vos separará do amor de Deus? Aflição, coisas do presente, coisas do porvir, fome, nudez, nada vos separará do amor de Cristo Jesus. Como é que tá? Estou no deserto, pastor. Está difícil? Estou. Vamos orar, vamos lutar, vamos clamar junto. Mas isso não te faz menos crente do que ninguém. Pelo contrário, os bons crentes a gente conhece nessas horas. Pelo contrário, você vai ver o livro de Tiago diz o que as provas produzem. 1 Pedro diz que as provações produzem crescimento, fé, ânimo, gratidão. Agora tem uma cristandade fraca e raquítica que quando olha períodos de luta na vida de um crente fala, deve ser, não deve ser nada, irmão, ora por ele, jejua por ele. Porque às vezes ele está mais crente naquele momento do que você nas facilidades da vida. Porque tem crente que muda o tempo, muda a fé. E aí fica de igreja em igreja, pulando de galho em galho, tentando catar uma bênção, enquanto Deus quer tratar o seu íntimo. E a crítica? O religioso não aceita crítica, não. O religioso, quando criticado, fica furioso. Ele fica devastado, porque é fundamental que pensem nele como uma pessoa boa. As ameaças à sua autoimagem devem ser destruídas a todo custo. Como é que Jesus era conhecido, gente? Jesus era conhecido como amigo de... Pode falar, amigo de... publicano, pecadores. Algumas versões vão ser mais claras. Ladrões e meretrizes. Era assim. Jesus um dia fala, eu não entendo vocês. Eu imagino Jesus, tá? Não é ele, perdoe. Eu imagino Jesus falando assim, eu não entendo vocês. Vem João Batista, homem de Deus, vive no deserto, come mel silvestre e gafanhoto, e vocês falam que João tem demônio. Vem o filho do homem, que não perde uma festa, multiplica vinho. Vocês chamam o filho do homem de glutão. O que vocês estão pensando da vida? Porque não era assim que chamavam Jesus? O religioso, ele não lida. Um dia chegar para Jesus, os teus discípulos não se lavam na hora de comer? Como é que o senhor está sentando com essa gente? Jesus, olha a mulher que te tocou, ela é pecadora? Jesus era criticado, gente, de manhã à noite. Um dia Jesus vira para os seus discípulos e pergunta, e vocês? O que o povo diz de mim? Uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é Moisés, outros dizem, mas e vocês que andam comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Porque quem conhece a gente mesmo, irmão, é quem anda com a gente. O religioso, ele se preocupa com a autoimagem dele. Quem o fulano pensa, o que as redes sociais pensam. Tem gente ficando louca, em depressão por causa do que tem que aparecer em rede social. Tem uma estudiosa neozelandesa que ela conseguiu provar cientificamente que casais, 70% dos casais que colocam fotos juntas e sorrindo nas redes sociais estão com sérios problemas conjugais. Porque o casal que está vivendo bem nem mostra para os outros. Não mostra que está comendo pastel no restaurante francês. Está bem, vai ficar mostrando para os outros para quê? Está resolvido no coração? Então, a espiritualidade é diferente. Quando eu sou criticado, eu luto. Mas não é essencial para mim pensar, que pensem em mim como uma pessoa boa. A minha identidade não é construída em meus recordes, meus likes, minhas medalhas, minhas performances, mas no amor de Deus por mim em Cristo Jesus. Se o pastor estuda muito, ele quer ser aparecido. Se ele estuda pouco, é porque ele é burro. Se o pastor anda de mão dada com a esposa, ele é muito tarado. Se ele não dá atenção para a esposa, ele é grosso. Se ele anda de carro velho, ele é miserável, pobre, não sabe lidar com finanças. Se ele anda de carro bom, ele, sabe, você nunca vai agradar ninguém. Se você faz uma coisa, vão dizer isso. Se você faz outra, vão dizer. Quem é que sabe da sua vida mesmo?
Quem que sabe da sua vida mesmo? Deus. Lembra dos filhos de Seva em Atos? Expulsando o demônio? Um dia vão expulsar um demônio. Os 9 filhos param lá, tentam expulsar o demônio, falando, olha, nós expulsamos você no nome de Jesus a quem Paulo prega. Você lembra o que o demônio respondeu? Paulo eu sei quem é. Jesus eu sei quem é, mas vocês não. E dá-lhe couro nos rapazes. Você tem que saber onde está a sua vida. Já falaram que eu sou gay? Já falaram que eu sou orgulhoso? Já a lista é grande, irmão. Perdi a conta. Perdi a conta. Quem sabe de mim é quem anda comigo. As pessoas próximas de mim conhecem o testemunho, a aflição, a dor, o choro. Esses a gente tem que baixar a cabeça quando puxa a orelha. Esses estão falando, Oswaldo, menos. Aí você... Como é que é a oração do religioso? Minha vida de oração consiste em grande parte de pedir, petição. É só se aquece quando eu estou no momento de necessidade. Quer ver esse crente religioso orar quando ele está na berlinda? Quando a conta está vermelha. Aí ele ora, ele vem, acorda às 2 da manhã e liga para o Zé. Acorda, pastor, para orar por mim. Meu principal objetivo é controlar as situações e o meio. O religioso, ele precisa orar, se está chovendo para abrir sol, se está sol para chover, ele não é capaz de entender o que Deus está fazendo na sua vida de oração. E a espiritualidade? Na espiritualidade, a minha vida de oração consiste em momentos profundos de louvor, de adoração, para eu saber ouvir o sim e o não de Deus. Eu não oro para controlar Deus. Eu oro para entender o que Deus quer. Jesus, nesse sentido, foi um fracasso de oração. Por 3 vezes ele pediu, Pai, afasta de mim este cálice. E a resposta foi? Ele levanta dali, canta um hino, chama os discípulos e diz que seu Pai há de ser glorificado. Você percebe a diferença, então, de uma vida de oração por obrigação, por medo, por culpa, e a vida de um filho que tem prazer em Deus, que agradece, que quer estar unido, que quer entender o coração do seu pai. É totalmente diferente, gente. A confiança é diferente. Já estou acabando. Tem confiança, identidade, acabou. A confiança desse, como é que é? A visão do religioso está em si mesmo. Ora ele confia demais em Deus, ora ele é um incrédulo. Se e quando estou cumprindo com os meus padrões, eu me sinto confiante. Mas então sou propenso a ser orgulhoso e antipático às falhas dos outros. Se e quando não estou cumprindo com os meus padrões, aí eu sou humilde, quebrantado, mas não confiante. Aí eu me sinto um fracasso. Agora, como é que é a oração da pessoa? Como é que é a confiança da pessoa espiritual? A minha visão de mim mesmo não se baseia nas conquistas morais. Mas em Cristo sou simultaneamente pecador e perdido. Mas ainda aceito em Cristo. Eu sou tão ruim que Ele teve que morrer por mim. E eu sou tão amado que Ele estava feliz em morrer no meu lugar. E isso me leva a uma profunda humildade e confiança ao mesmo tempo. Amém? Você fez alguma coisa para merecer a salvação? Nadinha. E como que Deus te vê? Como santo em Cristo Jesus. Sou um santo perfeito? Nadinha. Mas se eu morrer hoje, eu vou estar no melhor lugar do mundo. Percebe a diferença? O religioso ele tem que fazer. E ai dele se ele não fizer certo. Porque ele acha que ele que conquistou a sua salvação. Ele acha que é ele merecedor da sua salvação. Que ele fez algo para Deus se agradar dele. Por isso que ele tem uma identidade tão fraca. Porque a identidade do religioso é baseada em ser uma boa pessoa.
nos seus recordes. Eu já li a Bíblia 18 vezes de capa a capa. Faz um ó quando eu falar, tá? Eu já li a Bíblia 32 vezes de capa a capa. Vai para o inferno do mesmo jeito. Ou em minha performance, porque eu oro, eu ajudo o pastor, eu cuido das crianças, eu cuido dos idosos, eu oro, tal. Minha identidade, minha autoestima são baseadas principalmente enquanto eu trabalho duro, ou como eu sou moralmente aceitável. E então eu olho com desprezo para aqueles que eu acho que são preguiçosos ou imorais. Porque o religioso, gente, presta atenção, o religioso, para ele ser bom, o outro tem que ser ruim. Para eu ser o melhor pastor da região, o pastor da igreja do lado tem que ser ruim, preguiçoso, mole, blá, 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 blá. O religioso não consegue ver que Deus levantou outras pessoas para viverem uma vida tão plena diante de Deus como a que Deus proporcionou para ele. Então, como é que se torna a identidade de quem busca uma espiritualidade em Cristo Jesus? A minha identidade é construída em Cristo. Por isso que Paulo dizia, eu sou o pior dos pecadores, o último dos apóstolos. Minha identidade e autoestima estão centradas naquele que morreu por mim. E eu sou salvo, vou dar um destaque aqui. E eu sou salvo por pura graça de Deus. E não consigo olhar com desprezo para aqueles que creem ou praticam algo diferente de mim, porque sou o que sou pela graça de Deus. Aleluia. Você viu como a nossa mente precisa mudar os conceitos, meus irmãos? A linha é fina. É lógico que eu me alegro pelas vezes que eu já li a Bíblia. E eu não li 18 de capa a capa, não, nem 30, nem nada. Mas não é isso que vai me mostrar que Deus me ama mais ou menos. Eu quero começar a terminar, meus queridos, pensando uma coisa radical com vocês. Saul foi rejeitado porque dentro dele havia essa religiosidade estranha. Quando Saul se apresenta diante de Samuel, ele diz, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cuidei, eu obedeci. A gente tem a besta da mania de olhar e se relacionar com Deus tentando apresentar só a parte de cima do nosso iceberg existencial, emocional e religioso. O texto bíblico diz que Deus olhou no fundo do coração de Saul. Eu quero pensar com vocês, usando a ilustração, que 90% do iceberg está debaixo daquilo que ninguém vê. O Titanic bateu em algo que estava ali do lado, porque ele achou que tinha desviado da parte de cima, mas a ponta de baixo é que derrubou. Você pode ter aqui na igreja uma oração linda, maravilhosa, o pastor Zé chama você para orar, todo mundo convida você para os grupos, aqui em cima você é o cara, bem aprovado na sua religiosidade. Mas eu tenho uma péssima notícia para você. Sabe onde Deus olha? Aqui, ó. Por que a gente perde o prazer em Deus, Oswaldinho? Porque a gente gasta tempo da vida aqui, ó. Tentando mostrar para as pessoas o que a gente está lutando para ser, mas ainda não é. E não tem problema nenhum em não ser, desde que a gente continue lutando em nome de Jesus. Nosso problema é que a gente quer mostrar para os outros o que a gente não mostra para Deus. E quando a gente devia mostrar para Deus, a gente tenta ficar mostrando para os outros. Quando Davi estava para ser ungido, qualquer um que estivesse ali do lado falou, nossa, mas o que Deus está vendo nesse moço? O mesmo Samuel que ungiu a Saul, agora está ungindo Davi, dizendo, Deus olha o coração. Deus não olha a aparência. Deus não mede a sua capacidade intelectual. Deus não mede a sua capacidade financeira. A régua de Deus não vem para as joias que estão no teu pescoço. A régua de Deus, quando levanta um homem e uma mulher, ele mede
lá dentro o que ninguém pode ver. Religião, meus irmãos, nos seduz. Religião nos engana, nos ilude. Não é fácil ser um cristão que ame a palavra de Deus, ame os princípios de Deus e que tenha que abrir mão da sua religiosidade. Os discípulos de Jesus um dia chegaram: Jesus, os samaritanos te rejeitaram. Queres que oremos para que caia fogo do céu da cabeça deles? Não parece ser tão espiritual essa oração, irmãos? Orar para queimar aquele que rejeitou Jesus? E Jesus fala: não foi para isso que eu vim. Não foi para isso que eu vim. Eu vim para buscar e salvar o perdido. Ele não veio para quem já acha que está tão bom que não precisa de médico. Ai de mim, ai de você, o dia que a gente sair da cama e falar: eu já estou pronto para Jesus. Você vai para o céu, meu irmão. Se eu quero crer na sua salvação, se você achar isso, tchau. Você não chega nem na Páscoa, não vai comer chocolate. Porque ai de mim se levantar da minha cama sem lembrar que o Espírito Santo de Deus está trabalhando, O Espírito Santo de Deus está trabalhando, O Oswaldinho de cima, alguns de vocês conhecem. A Débora conhece esse Oswaldo. A Débora, minha esposa, ela conhece esse Oswaldo aqui, Ela conhece bastante do negão aqui. Antes de eu abrir a boca, ela já sabe como eu cheguei em casa. Ela me vê no computador dia 5 pagando conta, ela já fala: ih, sai devagarzinho. Agora aqui, meus irmãos, só Deus para trabalhar em mim. Só Deus para trabalhar em você. Você pode vir para a igreja todo dia, fazer toda a campanha, ler essa Bíblia de capa a capa 3 vezes por dia. Mas se você não deixar Deus trabalhar aqui onde ninguém vê, onde ninguém conhece, é pura religiosidade. E religião cansa. Cansa ficar sendo uma marionete para os outros. Cansa querer a aprovação dos outros sempre. É doentio querer o aplauso dos homens. Se tem um texto que eu amo e com ele eu termino, é o de 1 Samuel, capítulo 30, que diz que Davi estava com um exército de 400 homens, 300, 400, 600 homens, não me lembro o número. E esse exército teve suas mulheres, crianças roubadas, seus bens. E essa gente foi levada lá para Ziclag. E quando Davi tinha voltado de uma outra luta, ele ficou abatido, porque ele chegou lá na vila dele e levaram tudo. E diz o texto bíblico que os homens que estavam com Davi queriam apedrejá-lo. Olha o que diz, 1 Samuel 36. Davi ficou profundamente angustiado, angina, coração apertado, sem saber para onde ia. Pois os homens falavam em apedrejá-lo. Que homens? Seus amigos, seus companheiros de batalha. Homens que também estavam ali tentando viver para Deus e para Davi. E esses amigos estavam todos amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Aí, gente, eu amo a palavra de Deus por causa disso. A Bíblia diz que Davi, mesmo que... Como é que Davi estava, queridos? Como é que ele estava? Coração. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Seus amigos não acreditavam dele, seus inimigos levaram tudo que ele tinha, ele está aqui perdido, sem orientação. E sabe o que eu acho lindo, 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 lindo? O texto bíblico diz, até no original, que Davi simplesmente buscou forças em Deus. A Bíblia não diz, e aqui que eu acho lindo, o que ele fez para buscar força em Deus. A Bíblia não diz, Davi deitou e rolou no chão, comeu grama, Davi ficou pulando, Davi dançou, Davi pegou uma harpa, Davi escreveu. A Bíblia não diz. E sabe por que eu acredito que a Bíblia não diz? Para isso não virar religião. Porque se tivesse dito, qual que era a tendência do ser humano quando você estivesse angustiado? Vou fazer o mesmo que Davi fez.
Simplesmente, agora o Oswaldinho dizendo, eu imagino Davi procurando um lugar secreto, ninguém viu ele, saiu no meio, até porque a turma queria pegar ele. Eu imagino que ele joelhou num canto, pegou uma harpa, deitou, ficou olhando para o céu. A Bíblia não diz que ele ficou de joelho, a Bíblia não diz nada. Mas você continua lendo o texto. E depois desse momento com Deus, ele voltou diferente. E ele voltou capaz de recuperar tudo que a sua angústia não dava sinal que ele podia recuperar. Sabe por quê? Porque ele foi único com Deus. Lembra que Jesus diz em Mateus? Quer falar com teu pai? Entra no quarto em secreto, não deixa ninguém ver. Fala com teu pai em secreto, que em secreto te ouve. Não faz para os outros verem. Não fica mostrando, vive uma vida em secreto com Deus, de intimidade com Deus, de pureza com Deus. Sabe como é que Deus me fortalece? De noite, não é nem de madrugada, porque eu não gosto de acordar cedo igual o Zé, assim, eu sou mais da noite. Né? Olha que todo mundo em casa vai dormir, eu vou para a área do meu apartamento, eu fico olhando a natureza, eu não sou daqueles crentes que acham que para orar tem que fechar o olho. Eu sou mais da turma do Abraão, que um dia Deus falou, Abraão, conta as estrelas. Eu começo a contar estrelas, gente. Deus, eu lembro disso que o Senhor fez, eu lembro daquilo que o Senhor fez, eu vou relembrando. Tem uma receita para isso, Oswaldinho? Não! Porque isso é o jeito que eu me fortaleço no Senhor. Aí você vai na minha biblioteca, eu pego 3, 4 livros de madrugada, minha mãe fala, você é louco. E eu começo a estudar. Eu começo a pesquisar a história de homens e mulheres de Deus. Quando eu vejo, gente, aquele coração que estava pesado. O meu amigo Viana, ele é músico. Viana luta com uma diabetes pesada. E tem dia que ele está, a saúde dele. Aí ele pega a viola dele, sai da casa dele e diz que ele tem que entrar no carro. Vai em outro lugar. E lá ele fica. Só ele, a viola e Deus. Ele falou, Zó, lá eu meio choro, meio oro. O meu amigo Jonas, sabe o que ele faz? Ele vai para a beira de rio. A igreja dele está em luta, está com problema, ele pede licença. Você também é meio assim, né? Contemplar a natureza. Vai para a beira de rio, põe o pé. Ele diz que ele só põe o pé na água. Ele põe o pé, Deus fala com ele, ele volta. Deus me Como é que Deus te fortalece? Porque o jeito que Deus me fortalece é diferente do jeito de fortalecer a Larissa, a Tereza, você ou você. Sabe por quê? Porque a gente abre mão da religião. Porque a gente abre mão de manipular a Deus. E a gente passa a buscar ter prazer em Deus. É aquela oração que você não precisa engrossar a voz para mostrar para ninguém. É aquela oração... A minha amiga Renata, ela ficou viúva, ela falava, Oswaldinho, Deus falava, nos primeiros 2 anos da minha viuvez, Deus falava comigo no chuveiro. Eu falei, como é que é, Renata? Às vezes eu tenho que perguntar as coisas para os crentes, que os crentes são meio loucos, sabe? Eu falei, como é que é, Renata? Ela falou, Oswaldo, eu tinha 3 crianças pequenas em casa. Se eu chorasse na sala, uma das crianças ia ver. Se eu chorasse no meu quarto, uma das crianças estava dormindo comigo. Ficou viúva. A única hora que eu conseguia chorar e gritar e brigar com Deus era debaixo do chuveiro. Então eu entrava debaixo do chuveiro e eu orava, eu gritava, Deus, o Senhor esqueceu de mim. Do mesmo jeito eu saía, não é que eu estava me secando meu cabelo, o Espírito Santo ia dando aquela paz, aquela alegria. Aí, Oswaldinho, Deus abriu uma porta do trabalho, eu estava lá no meio do meu trabalho, eu queria fugir para o chuveiro, mas não tinha chuveiro na firma. Porque eu sabia que talvez ali era onde eu podia derramar minha alma em Deus. Se fortalecer no Senhor é contemplar um Deus que enxugará todas as nossas lágrimas. Tem gente esperando que a igreja te fortaleça. A igreja é um instrumento de Deus, mas quem vai te fortalecer é Deus. Tem gente que fica atrás de pastor, esperando que o pastor te fortaleça. Vou voltar aqui. Mesmo e profundamente angustiado, Davi se fortaleceu, não na sua religião, não nos seus costumes, não nas suas manias, não no seu templo, não na sua religiosidade. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor.
Semana que vem nós vamos olhar 4 formas, 4 maneiras que você tem que trabalhar na sua alma diante de Deus, para você olhar aqui embaixo. Eu nem comecei a série, viu gente? Hoje foi só a introdução. Você por cima, todo mundo te ama. Você por cima, ó, é um crente joia. Deus quer trabalhar a gente lá onde só Ele pode nos fortalecer. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Coloque seu coração diante do Senhor hoje à noite, dizendo: Deus, obrigado, porque o Senhor já fez tudo em Cristo Jesus, para que eu pudesse ter prazer no Senhor. Obrigado, porque o Senhor já me amou, o Senhor já deu o seu Filho no meu lugar, o Senhor já enviou do seu Espírito, para transformar o meu gemido em intercessão. Eu me entrego ao Senhor nessa noite. Pai amado, o Senhor é o prazer maior da nossa existência. Nós queremos dizer como Paulo hoje à noite, que queremos abrir mão de tudo, que tudo seja como esterco, para que possamos ter o pleno conhecimento de Cristo Jesus. O Cristo que nos aceitou como éramos. O Cristo que morreu por nós quando nós éramos inimigos teus. E naquela cruz passamos a ser filhos e filhas amados. Deus, hoje à noite eu oro pela libertação de pessoas da sua própria religiosidade. Libertação de gente que precisa da aprovação do outro para se sentir amado, aceito. Quando naquela cruz toda a nossa aceitação veio da graça. Quero orar por pessoas, ó Deus, que têm vivido uma vida ativista. Têm vivido uma vida de fora para dentro e não de dentro da tua presença para fora. Ó Deus amado, nos liberta de nós mesmos nessa noite. Das nossas manias, dos nossos costumes, das coisas que têm nos feito parecer sermos mais aprovados diante de Ti. Não nos deixa cair no erro de Saul, mas nos deixa ter aquele coração de homens e mulheres que a cada dia se fortalecem no Senhor. Gente que sabe que o Senhor é o nosso pão, o nosso alimento, o nosso respirar, a nossa existência. Não permita que nada e ninguém seja outro prazer maior do que o Senhor. Que o Senhor seja a nossa alegria pela manhã e o nosso descanso na noite. Que no meio das lutas, das aflições, nós lembremos que o Senhor é o pastor que atravessa o vale da sombra e da morte ao nosso lado. E que ainda que nós não tenhamos nada para te oferecer, a nossa vida é um sacrifício vivo na tua presença. Que em Cristo e por Cristo, todo homem, toda mulher, todo pecador que renuncia ao seu próprio pecado, é uma oferta agradável diante do Senhor. Que a festa do céu, quando um justo se arrepende, do que pecados encobertos pela nossa maldade. Ó Deus, leva essa gente para casa, não simplesmente porque eles são bons, mas porque eles são teus. Não porque hoje à noite eles cantaram como te agradasse, mas porque eles entregaram tudo o que eles são no teu altar. Não porque eles abriram mão de algo errado, mas porque eles resolveram te abraçar como filhos que amam a esse Pai. O nosso coração está como Pedro naquela noite. Para onde nós vamos, Senhor, se só Tu tens a palavra de perdão, a palavra de vida, a palavra de paz, a palavra de amizade, a palavra de restauração, a palavra de começar conosco amanhã, a palavra onde a Tua misericórdia renova-se a cada dia. Seja o nosso prazer hoje, Senhor, mas seja o nosso prazer amanhã cedo e durante todo o dia e até o último dia das nossas vidas. Que o Senhor seja a nossa maior alegria. É a única coisa que nós podemos te pedir, em Cristo, por Cristo, no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Você é amado do Senhor. Você é amada do Senhor. Você não pode fazer nada para que Deus te ame mais.
Ele já te amou tudo na cruz. Mas glória a Deus, porque você tem muito para conhecer desse amor. Se Deus nos der um dia de amanhã, vai ser para a gente estar mais perto dele. E se a gente errar amanhã, a gente vai poder chegar no fim de noite e dizer: Pai, perdoa-nos. E nos levanta para a tua glória, para a tua honra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Te espero aqui quarta-feira que vem. Fica na paz de Jesus.